Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o João Carlos, estudante de Letras, licenciatura Português e Inglês. Então, esse é o primeiro vídeo de três, onde eu vou falar um pouquinho sobre literatura, um pouquinho de gestão escolar e a questão dos estudos do som da fala. Então, esse primeiro vídeo vai ser a importância da linguística textual para o ensino da língua portuguesa no ensino médio. Após uma pesquisa, fiz algumas anotações. Então, a primeira delas, que a gente deve sempre ressaltar que a língua é um organismo vivo e está sempre em transformação. Então, por isso é bem claro que quando nós conversamos com nossos pais, avós ou pessoas de outras gerações, nós vamos nos defrontar sempre com palavras diferentes, expressões diferentes, porque elas têm uma geração diferente e também o meio cultural que acaba influenciando essas gerações, né? Então, isso é o que nós chamamos de adequação. Então, por exemplo, a pessoa que mora no Nordeste, ela vai ter algumas palavras próprias daquele local, diferente da pessoa do Sul. A minha família, parte da minha mãe, eles são do Nordeste de Pernambuco. Então, os meus tios muitas vezes eles usam os termos que eu desconheço, como por exemplo, cabeça da rua. Então, cabeça da rua para eles seria a esquina. E o cururu é o que eles chamam de fusca. Então são palavras que pra gente não faz muito sentido, né? Aqui em São Paulo. Então essas variedades, elas expressam a cultura, os valores, as riquezas do povo, o reconhecimento e a identidade de cada um, né? E nós chamamos isso também de variedades regionais, até os exemplos que eu citei anteriormente. Nós também precisamos prestar atenção na entonação do contexto que estamos inseridos, que pode ser nessa questão mais formal ou informal, né? E essas variações dessas entonações podem ser também levadas em conta na questão de uma boa notícia ou uma má notícia, um nascimento, um falecimento, o anúncio, a descoberta de uma enfermidade, por exemplo. Então, tudo isso, a entonação também faz muita diferença, porque é a maneira como nós expressamos a nossa dor, a nossa felicidade, e também eu vejo que é uma questão de empatia com o próximo, né? A maneira que o outro recebe essa informação. Eu também pesquisei a questão de variações estatísticas e alguns fatores cabíveis, como a linguagem corporal. Então, como eu estava mencionando agora, então se você está conversando com uma pessoa e ela está com os braços cruzados, de repente ela não está muito aberta para uma comunicação. Se ela é uma pessoa que gesticula muito, assim como eu creio que ela é uma pessoa mais explicativa, então ela quer deixar claro tudo o que está acontecendo, né? E então a linguagem corporal, até como professores, é algo muito importante que a gente sempre observa. Expressões do aluno, se ele entendeu ou se ele não entendeu. Muitas vezes ele fala que ele entendeu, mas ele não entendeu e o corpo acaba falando, a expressão, o olhar acaba dizendo muito. Eu passo isso muito com os meus alunos. Muitas vezes eles expressam pela fisionomia. Eu também fiz uma pesquisa a respeito de estrangeirismos, que é algo muito comum que a gente tem aqui. Então, palavras como fast food, brother, home office, drive, McDonald's são muito recorrentes. E a gente pegando o link com o ensino médio, que eles estão muito ligados com redes sociais, então Instagram, TikTok, Facebook, né? E para finalizar, falar um pouquinho da questão do preconceito, né? Então, apesar de todas essas mudanças, toda essa importância do regionalismo, essa, e nós ensinamos isso para as pessoas, também tem muita questão do preconceito, a pessoa que fala mais incorretamente, que não teve muitas opções de estudo, mas que a gente consegue entender o que ela está querendo falar. Então, isso também é muito importante, que a gente respeite isso e veja isso como uma forma de crescimento.